Opa, boas tardes. Estejamos todos em casa, muito bem-vindos e bem-vindas e bem recebidos. Tudo bom, gente? Tô gravando aqui. Hoje é o que? Hoje é dia 9. Tô gravando o episódio do dia 11. Tô tentando manter mais ou menos um mês de buffer, sabe? Para poder não deixar encavalar e não deixar de fornecer informações para vocês. A vida tá pesada, não adianta não. Tô tentando resolver os pepinos, resolver os problemas, resolver as coisas e fazendo por onde, né? Para tudo ficar organizado. E eu tô até conseguindo, para falar a verdade. Tô recebendo apoios importantes também das pessoas mais próximas e isso faz uma diferença danada. Essa é uma coisa que eu tenho aprendido, viu, gente? Esse negócio de vencer sozinho não dá certo não. Se você não tiver alguém para poder conversar contigo, para poder te ajudar ali no rumo das pedras, dificilmente as coisas acontecem bem. Bom, hoje, dia 9 de abril de 2025, vocês estão ouvindo esse episódio 33, que é o 34, né? Só lá no dia 11 de maio já acabou a Bienal do Livro. Acabou ontem, né? Acabou dia 10 de maio. E eu espero que eu tenha conseguido vender todos os livros que eu produzi, porque esse dinheiro, por exemplo, é o dinheiro que vai viabilizar a produção do meu RPG, né? Produção que eu digo impressão, diagramação, ilustrações. Se vai ser colorido ou preto e branco, se vai ter pôster, se não vai ter pôster. Tudo vai variar conforme tiver sido a Bienal. E isso é ter o dinheiro ou não ter o dinheiro é o divisor de águas. Eu espero que tenha rolado e vamos que vamos. Bom, preâmbulozinho de 2 minutos, curto hoje, né? E hoje nós vamos falar dos trolls, mas não dos trolls de internet que são comumente encontrados no Brasil, né? Dos trolls, daquelas criaturas inspiradas nos monstros, né, da mitologia nórdica, que são essas criaturas de um submundo, de um subterrâneo, de um lugar amaldiçoado, um lugar sem luz, um lugar de trevas, né, que vivem de, por exemplo, roubar os bebês dos homens, né? São as coisas que os trolls fazem. Os trolls atazanam a humanidade sem um motivo aparente, vamos dizer assim. Essa clássica história do... Como é que fala? Essa clássica história do monstro, né? Do bicho-papão. São os bichos que existem na natureza para poder fazer mal às pessoas, né? Os trolls são encaixados nesse contexto. E na mitologia nórdica, do pouquinho que eu sei de mitologia nórdica, o Odin é que é a divindade inimiga dos trolls, o inimigo número 1, né? O Mjolnir, por exemplo, tem uma determinada oportunidade que ele é roubado do Odin. Eu não sei como é que fica a mitologia do universo Marvel nessa hora, quando eles falam que só pode levantar o martelo quem for realmente digno e capaz, né? Como é que os trolls pegaram o martelo? Mas tem essa história de os trolls levarem o martelo embora e o Thor ter que ir atrás e ele tem que se fantasiar de mulher para poder conseguir entrar no covil, que aí, vamos dizer, acho que ele finge ser a mãe de uma das crianças que foram roubadas ou alguma coisa assim. E é claro que no fim ele recupera o martelo, né? Mas os trolls, na fantasia, eles não tem nada a ver com Odin, não tem nada a ver com martelo, não tem nada a ver com submundo, maldição e não sei mais o que. Os trolls, no RPG, são basicamente pessoa assustada. Ixi Maria. O trânsito às vezes tem uma galera que assim, dá medo mesmo. O sujeito passou ali como se fosse resolver a vida na próxima esquina, acelerando o carro como se fosse criar hélices, entendeu? E sair por cima da via. Vamos voltar para o nosso raciocínio, né? Falando dos trolls. Então, os trolls no RPG são esses monstros de tamanho gigante,
né? Tamanho grande, enorme, 3, 4, 5 metros de altura, aspecto humanoide, né? De cor verde, geralmente, apesar de que existem versões de outras cores, né? Tem troll marrom, tem troll azul, tem troll amarelo, tem troll tudo até cor. Cor não é um bom definidor, mas ele classicamente é ilustrado na cor verde, né? E são esses humanoides ferrenhos, agressivos, territorialistas, né? Que têm uma habilidade de combate super interessante, que é eles podem regenerar o corpo, até mesmo partes arrancadas, né? Com o tempo. É uma habilidade natural deles. Não tem dificuldade nisso, né? E as duas fraquezas popularmente conhecidas dos trolls são o ácido e o fogo, né? E assim, ninguém joga de troll, Galeria do Brás, aqui na avenida, aqui em Contagem, eu esqueci agora, gente, o Brás é lá em São Paulo, né? Pois é. Enfim, os trolls são essas criaturas extremamente ameaçadoras em termos de combate físico, mas que não são muito conhecidas por estratégias ou inovações de qualquer tipo, no que se refere, por exemplo, a combate à distância, no que se refere a fazer armadilhas, no que se refere a conjurar magias, né, no que se refere a qualquer traço de inteligência mais organizada, qualquer inteligência mais para tática de combate. Geralmente eles são esses pacotes de XP que são jogados contra os personagens, a fim de proporcionar uma dificuldade associada a uma recompensa. Basicamente isso, né? E aí eu peguei esse pacote e pensei comigo assim, poxa vida, os trolls emergiram basicamente da mesma mitologia dos elfos, e dos anões. Como que pode os anões e os elfos terem o tanto de caracterização que eles têm e os trolls não terem uma linha? Não tem nada, não tem uma cidade, não tem um covil, não tem uma tradição de nada de combate, não tem um lore, um conhecimento, não tem uma historinha de nada a respeito dos trolls. Não tem, simplesmente não tem, assim, inexiste em termos de RPG, sabe? Eu conheço materiais a respeito dos gigantes, a respeito dos trogloditas, do Sahuagin, né? Que eu falei no episódio passado. Não é que eu li tudo, mas eu conheço, eu já ouvi dizer. Agora, e dos trolls? Não tem nada, nada. Eu pensei, vamos dar uma mudança nisso? Vamos dar uma mudança nisso. Tanto é que vocês estão vendo que vai ser um episódio só para os trolls, né? Pois é. Então o que eu fiz? Primeiro de tudo, com o que os trolls se relacionam? Com o quê? Porque assim, toda vez que eu vi uma imagem de um humanoide, eu vi uma criatura vestida com alguma coisa. Primeiro de tudo, todas as ilustrações clássicas de AD&D, segunda edição para trás, elas trazem os gnolls usando armadura, os orcs também vestidos de alguma forma, com calça, com roupa, com não sei o que. Os goblins, os kobolds, mesma coisa. Os trolls não. Os trolls eles aparecem pelados, muitas vezes usando uma tanga para poder tampar o que seria a genitália, né? E nunca aparecem realmente com essa coisa do gênero definida, sabe? Você pressupõe que é um macho, mas você sabe, né? Porque não tem seios, geralmente, né? Então a gente tem uma carga de pressuposições. A gente pressupõe que é mamífero, que a gente não sabe se é. A gente não sabe se troll bota ovo. A gente não sabe se ele é réptil. A gente não sabe se ele é anfíbio. A gente não sabe se ele é mamífero. A gente não sabe o que ele é, né? Então a gente pressupõe que é mamífero, pressupõe que é um macho, pressupõe um tanto de coisa. E quando você observa, nenhuma dessas pressuposições fazem sentido. Nenhuma delas.
Nenhuma delas, especialmente porque nenhuma delas é estruturada em nada. Nada, nada, nada. Então eu fui começar a ver isso mais de perto assim, e eu cheguei a uma conclusão meio ruim, né? Assim, meio assustadora até. Os Trolls, no meu modo de ver, do que é colocado no RPG, eles são inspirados em alguma planta, em algas, por exemplo. E é por isso que eles regeneram, porque se você corta o galho de uma planta, ela recobre aquele galho. Se você faz uma poda numa planta, ela cresce de novo aquilo ali. E eles são verdes, né? Que é a cor primordial da vegetação, por exemplo, né? E as fraquezas deles, o fogo e o ácido, são as duas coisas que muito prejudicam a vida vegetal. Os incêndios, né? Que todos nós conhecemos, e a chuva ácida, que também é uma coisa que faz com que a vegetação suma, né? E nada é dito realmente do padrão alimentar dos Trolls. Qual que é a dieta deles? O que eles comem, na verdade? Né? Qual que é a dieta deles? Não tem descrição. Isso porque, se eles forem realmente derivados das plantas, pensados como sendo uma colônia gigante de musgo, né? O que eles fazem para sobreviver, na verdade, é a fotossíntese. Absorver nutriente e água do solo, e de acordo com a exposição ao sol, como é que fala? Produzir oxigênio a partir de gás carbônico, né? Clisson, mas o Senhor dos Anéis tem isso aqui que diz que os Trolls não podem tomar sol, se tomar sol vira pedra. Pois é, mas a mitologia do Senhor dos Anéis ela é específica, né? Ela é a mitologia do Tolkien. Ela serve para o Tolkien e para os produtos derivados do Tolkien, que não é o caso do meu trabalho. Eu conheço tudo, né? O que Tolkien produziu, e ele tem os méritos dele. Muita gente ama de coração, mas eu não tô aqui para repetir os passos de ninguém, né, gente? Eu tô aqui tentando fazer algo minimamente diferente, né? E apesar de existir, sim, na mitologia original, essa coisa dos Trolls não poderem, ou terem aversão à luz solar, né? Não poderem se expor a ela, isso é muito mais emendado como uma conexão da origem deles com as cavernas, com o submundo, com o subterrâneo, com os lugares onde a luz não chega, né? E no D&D, essa conexão não foi mantida quando os Trolls foram trazidos para o livro dos monstros, né? Então você tem a diferença já de uma mitologia para a literatura tolkieniana, para o D&D de Gary Gygax, Dave Arneson, Monte Cook, Jonathan Tweet e tantos outros, Mentzer, né? E Moldvay e tantos outros. E disso tudo também vai ter diferenças pro que eu estou entendendo e que eu estou achando que faz mais sentido. Então, no meu cenário, o que a gente tem é que os Trolls e os Ents nas florestas, né, são primos distantes. Os Trolls são os Ents das cavernas, dos lugares mais escuros. Os Ents são as árvores frondosas, são as árvores exuberantes, são as árvores que dão frutos, flores, que estão imersos numa floresta riquíssima, num ambiente vegetal maravilhoso, desenvolvido, né, luxuriante, até prenhe de vida, de conexões, de muita fertilidade. Os Trolls não. Os Trolls são essa parcela que cresceu do musgo, do líquen, do limo, da escuridão de dentro de uma caverna, com aquela água que goteja, com aquele frio constante, com aqueles animais ali que não tem nem visão, né? São cegos porque não tem uma propensão a sobreviver onde bate luz, então não desenvolve tanta visão, né? Então eles são essas criaturas mais voltadas para o mundo vegetal. Só que, mesmo sendo criaturas mais voltadas para o mundo vegetal, elas não pertencem de fato
ao mundo vegetal. Os entes também, se vocês pensarem bem, não pertencem de fato ao mundo vegetal, né? Os entes são árvores sencientes que lidam com seres humanoides, né? Fazem acordos, têm sociedade, etc e tal, migram e tudo mais. Os trolls são basicamente, no meu modo de ver, um paralelo disso. Então, os trolls têm sim seu aspecto humanoide, têm sim sua existência móvel, não necessariamente vivem em cavernas e lugares escuros e tal, mas preferencialmente sim. Por quê? Porque é onde eles dominam, é onde eles têm percepção suficiente para poder dominar. Ah, mas e se eles forem pro sol? Se eles forem pro sol, eles foram pro sol. Eles vão enxergar naturalmente, vão viver naturalmente. Só que lá, né, eles vão estar expostos a tudo. Eles são grandes, eles são tanto quanto desajeitados, eles não se parecem com nada. Então, eles são facilmente percebidos, né? Tem um aspecto, vamos dizer assim, de árvore, né? Um aspecto lenhoso na pele, que se vocês forem pensar, os trolls já tem. É só pegar as imagens dos bichinhos verdes aí, né? Lembrando que o Shrek é um ogro, ele não é um troll, tá? E no meu cenário, os trolls têm uma preferência por viver em cavernas. E essas cavernas, elas por vezes têm um material ácido dentro delas, não muito ácido, um material suavemente ácido, né? Tipo uma espécie de sal. E os trolls utilizam esse sal para poder marcar na pele a sua própria história, para poder escrever, conforme eles vão fazendo símbolos e tatuagens pelo corpo, os eventos pelos quais eles passam ao longo da vida. Então eles fazem o registro do seu amadurecimento dessa forma. Eles têm capacidade de fala, têm capacidade de escrita, têm capacidade de praticamente tudo que uma criatura civilizada também teria, e se organizam em pequenos grupos conforme os ambientes onde eles encontram, né? Eles adaptam o seu crescimento, o seu desenvolvimento, sua população, à quantidade de espaço que eles têm para poder se desenvolver. Então, nesse sentido, eles são uma civilização plenamente adaptada ao subterrâneo, por exemplo, às cavernas e até mesmo ao convívio especialmente adaptada ao subterrâneo, né, às cavernas, e também ao convívio com outros humanoides. Só que, como os trolls são sim territorialistas, porque eles necessitam da preservação de um ambiente bem primitivo para poder desenvolver e nidificar, eles não gostam de perturbação, a não ser de criaturas não inteligentes e bem pequenas, como besouros, cobras, lacraia, essas coisas. Eles vivem em conflitos com outros humanoides. Então eles atacam, especialmente quando esses ambientes são atacados, são desequilibrados. Eles procuram os seus recursos, seu alimento mesmo, né? Sua água, os seus nutrientes em outros lugares. E isso faz com que eles tenham sim de entrar em combate, em conflito, né? Em guerra até com outros humanoides. E aí nessa hora a habilidade de um troll de regenerar o próprio corpo vem muito bem a calhar, né? Essa habilidade de regeneração, ela na verdade, ela é a maneira pela qual eles se reproduzem. Não é uma maneira de, vamos dizer assim, não foi pensado como uma estratégia de sobrevivência ao combate. Foi pensado como uma estratégia de reprodução. Da mesma maneira que algumas plantas, elas interagem consigo mesmas para poder ter os seus frutos férteis, né? Os trolls também, eles se dividem, eles tiram pedaços de si mesmos, deixam esses pedaços para trás. Isso é um processo delicado, leva tempo. Não é simplesmente estou andando aqui, peguei e joguei no canto e vai brotar. Não. Eles têm um processo de separação do corpo que eles fazem, que é o que garante que eles consigam se reproduzir.
E aí aquele pedaço ali tem de ser cuidado, tem de ser protegido, né? Tem de ser nutrido. E aí com o tempo vai brotar, nascer ali um outro troll, diferente do troll anterior. Agora nós estamos passando aqui num lugar que tem uma obra, parece. Eu vou parar um pouquinho de falar e eu espero que vocês entendam, por gentileza. Eita! Ó. Passou, né? Passou. Doeu o ouvido um pouquinho, mas passou. Eu peço desculpas, mas é da natureza do podcast. É a maneira como ele foi pensado e projetado para acontecer, e aconteceu. Então, quando você tem uma criatura dessas no mundo de jogo, você torna as interações possíveis muito mais variadas do que simplesmente um adversário, né? Uma barra de XP grande ali que regenera, uma barra de ponto de vida grande ali que regenera para dar uma quantidade de XP maior para os seus personagens. Então você consegue inclusive fazer personagens trolls, se você quiser. Você pode gerar campanhas para eles, né? A minha ideia é que quem jogar no meu cenário e usando o meu sistema possa fazer o personagem de qualquer tipo de bicho que quiser, seja humanoide ou não, de maneira a se divertir naquilo que achar melhor, da maneira que achar melhor. Eu quero fazer um grupo que tem um troll, uma fada, um caetir, um erata e um cotoa. Faz o grupo, não tem nenhum problema. O mundo é variado, o mundo é para ser variado. Ah não, eu quero fazer um grupo de 5 humanos. Beleza, vai fazer o grupo de 5 humanos, cada um com uma habilidade, vamos chamar de classe de personagem, né? E vai ser tão bom quanto também, né? A ideia é fornecer as alternativas. A ideia não é dizer para as pessoas o que é que elas devem fazer. A ideia é dizer para as pessoas assim: se você quiser fazer isso aqui, tá aqui o demonstrativo, uma sugestão de como você pode tentar fazer. Talvez vai dar mais certo, talvez vai dar menos certo, talvez vai dar mais errado, talvez vai dar menos errado, mas no fim das contas vai poder tentar. Nada é garantido de sucesso, né? É só a gente olhar os sistemas todos e as classes de personagens e as raças e etc, pra gente ver que já teve um tanto de errata, né, nos sistemas aí que tem milhões de reais, de dólares por trás, né? Equipes inteiras. Não vai ser o meu sistema que vai simplesmente brotar na perfeição. Ele vai chegar para vocês como uma coisa viável, uma alternativa crível, para você poder jogar num grupo de personagens do jeito que você quiser. Quer fazer 5 trolls? Faz 5 trolls. Quer fazer um troll, um homem tartaruga, um caetir, quer fazer um aracocra e outros, vamos dizer assim, pouco usuais dos mundos de fantasia, faça, experimente, seja feliz, divirta-se, aprenda, entendeu? Volte para mais se você achar interessante, enterre aquilo de uma vez por todas se você detestar, mas não pense que existe assim um motivo pelo qual é inerentemente correto jogar de elfo, anão, gnomo, humano, halfling, sei lá mais o que. Entenda que o jogo é basicamente uma diversão, e essa diversão, uma parte grande dessa diversão é poder, né, experimentar coisas diferentes. E é isso, né? Acabou de parar um trem aqui, eu não sei se era para embarcar nele. Eu não embarquei. Eu espero que eu tenha feito a coisa certa, mas eu não sei de verdade. E não era para embarcar. Ele seguiu em frente aqui para um outro lado. E eu acho que eu falei o suficiente para vocês sobre os meus queridos trolls, né? Eu agradeço todo mundo pela audiência, agradeço mesmo pela paciência, e a gente se vê no próximo episódio, que provavelmente vai ser o último, penúltimo ou antepenúltimo dessa série, tá? Que eu tô terminando de falar de todos os bichinhos legais do meu mundo de campanha. Eu tô achando engraçado que eu falei dos bichinhos, das criaturas, antes de falar do mundo de campanha em si, né? Eu não sei por que eu fiz isso não, mas eu tô muito feliz que eu tô fazendo.
Eu estou muito grato pela audiência e pelas respostas de cada um. Obrigado, gente. Ótimo domingo para vocês, ótima semana e até uma próxima.